Bom dia, meus irmãos. Nós estamos terminando o mês da Escola Bíblica Dominical, mas como foi falado aqui, não termina, ela prossegue. E nesta manhã, eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que têm saltado muito aos nossos olhos nesses tempos. Eu sou uma pessoa muito crítico daquilo que alcança aos meus olhos, alcança aos meus ouvidos, acerca do Evangelho. O Evangelho, ele passa por um momento onde muitas coisas estão trazendo mudanças e mudanças radicais, e essas mudanças elas têm causado alguns prejuízos ao povo evangélico, aqueles que se dedicam justamente ao ensino da palavra, aqueles que se dedicam a passar aquilo que está registrado nas Escrituras. A gente vive um momento, nesse tempo, onde há uma corrente antropológica muito grande. Escutava um pastor falando agora há poucos dias, um pastor desses jovens que está em evidência na mídia, e esse pastor ele falava que para você conseguir absorver a graça depende muito do teu emocional. E esse pastor trabalha muito essa questão do emocional. E isso é muito perigoso quando a gente esquece, deixa as escrituras de lado e você começa a trabalhar muito no comportamento do homem, nas sensações, né? E isso leva alguns a viver um evangelho de momento. Um evangelho de momento. Você vive de acordo com as circunstâncias, de acordo com como está acontecendo as coisas na sua vida. E aí você olha para aqueles que defenderam a sua fé na história da Bíblia, você olha, por exemplo, para Estevão, lá em Atos capítulo 7. Estevão, para defender a sua fé, Estevão ele vai lá atrás, ele começa diante daqueles líderes religiosos ali. Estevão é acusado de estar profanando a palavra de Deus. E Estevão, quando vai diante daqueles homens, daqueles líderes religiosos, Estevão vai desde Abraão, ele vai passeando nas escrituras, de Abraão até Moisés e até os profetas, e todos conhecem o final da história. Estevão acaba sendo apedrejado. Estevão ali, ele não defende aquilo que ele pensava, aquilo que ele entendia, mas Estevão vai justamente na raiz, ele vai justamente na palavra de Deus. Ele vai buscar, dentro da palavra de Deus, aquilo que aconteceu na história do povo de Deus. Então, muito diferentemente do que a gente está vivendo hoje. Hoje você procura algumas orientações à base dos estudos das ciências sociais, seja sociologia, seja antropologia, buscando consistências nessas ciências para sustentar a sua fé. E muito diferente, como eu falo, Estevão, por exemplo, ele usa as escrituras para defender a fé dele, a bandeira que ele levantava. Aí você olha Pedro, por exemplo, Pedro e João, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, quando eles vão ao templo orar, ali no capítulo 3, eles se dão conta de uma pessoa que pede esmola a eles, eles falam, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquilo causou um reboliço nas autoridades. E as autoridades prendem Pedro e João e levam eles para mais uma vez estar diante dos líderes religiosos daquela época. E ali eles falam o seguinte, olha, uma coisa é notória, nós não podemos fazer nada contra esses homens, porque o que aconteceu, todo o povo viu o milagre que foi operado através da vida deles. E eles chegam à conclusão, eles falam o seguinte para Pedro e para João, vamos fazer o seguinte, vocês não falam mais no nome desse Jesus. Nós vamos soltar vocês, mas vocês não falam mais no nome desse Jesus. E Pedro vai dizer o seguinte para ele, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Meus irmãos, a Igreja de Cristo hoje, ela passa por um momento onde a gente não deve deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Mas o que você tem visto? O que você tem ouvido? A igreja passa por alguns ataques. A Igreja de Cristo passa por alguns ataques. A gente vê de uma maneira muito
assim, abertamente, alguns ataques que a igreja tem passado. E isso tem respingado, muitas das vezes, dentro da nossa própria igreja. Porque, infelizmente, hoje, os meios de comunicações, seja de redes sociais, seja televisivas, está trazendo informações que têm causado algumas distorções na vida de muitos irmãos. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã um texto bíblico onde o povo de Deus, o povo de Israel, enfrenta um ataque não muito diferente do que a gente está vivendo hoje. E esse povo, eles eram liderados, eles tinham Moisés como líder deles. E esse texto vai nos ensinar algumas coisas que a gente precisa entender para que a igreja esteja firme em meio a esses ataques. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, do verso 8 ao verso 16. Êxodo, capítulo 17, do verso 8 ao 16. A minha Bíblia é a Almeida Revista e Corrigida, se os irmãos puderem colocar, tudo bem. Êxodo, capítulo 17, do verso 8 ao verso 16. Diz assim na minha versão: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um andou a banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém, meus irmãos? Essa palavra, ela traz alguns ensinamentos. Amalequitas, eles formavam um povo, uma tribo nômade, feroz, que viviam ali na região desértica do Mar Morto, que costumavam atacar outros povos. Segundo Gênesis 36, versos 12, eles eram descendentes de Esaú. Esse povo, os amalequitas, eles eram descendentes de Esaú, segundo Gênesis 36, capítulo 12. Eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos que a gente aprende através desse texto, para que a igreja possa perseverar em meio às ameaças que a gente está vivendo. Vivemos, como falei no início, algumas ameaças. A igreja de Cristo passa por algumas ameaças. E essas ameaças, elas são muitas das vezes visíveis e muitas das vezes não acontece de uma hora para outra. Vem acontecendo pelas beiradas, vem acontecendo de maneira e que vai levando o povo sem perceber algumas mudanças que têm atrapalhado a caminhada do povo de Deus. Tem atrapalhado a caminhada. Hoje ali pela manhã a gente conversava ali no gabinete e a irmã, ela falou o seguinte: tomara que a minha igreja não venha pintar as paredes de preto, porque eu não vou ficar aqui se isso acontecer. E isso é uma percepção dela. Talvez a parede de preto é algo que não seja muito viável numa igreja. O preto, ele transmite trevas. Preto transmite trevas. E o Senhor já nos tirou das trevas. O Senhor nos trouxe para a nossa maravilhosa luz. Então não tem por que a igreja pintar as paredes de preto. Não vejo sentido nisso. Mas essa irmã fez essa colocação. E a verdade é que esses pequenos detalhes, meus irmãos, que às vezes têm levado a igreja a caminhar para uns caminhos que têm tirado o foco, e o nosso foco é Jesus. O texto vai dizer que após
aquela guerra, aquela batalha que o povo vive ali de Israel, Moisés levanta uma bandeira. E qual é a bandeira que Moisés levanta, meus irmãos? É a bandeira do nosso Senhor Jesus. A igreja precisa levantar essa bandeira. A bandeira da igreja deve ser o Senhor. A bandeira da igreja deve ser o Senhor. Mas existem alguns ensinamentos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro está no verso 9, que diz assim: pelo que disse Moisés a Josué. O primeiro ensinamento, meus irmãos, que esse texto vai nos dar para que a gente possa vencer as ciladas do inimigo contra a igreja de Cristo, é que Deus governa o seu povo através de autoridade delegada. Deus, ele conduz o seu povo através de uma autoridade delegada, uma autoridade que Moisés foi aquele que o Senhor escolheu para guiar o povo de Israel. A igreja precisa ter um líder. A igreja precisa ter um líder, e esse líder, ele é delegado pelo próprio Deus. Moisés delegou o próprio Moisés para conduzir o povo para fora do Egito. Preste atenção, você vê João escrevendo na ilha de Patmos para as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. E como começam as cartas dirigidas às igrejas da Ásia? Quem sabe? Sem cola. Ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. A igreja, as cartas de João, endereçada às igrejas, ela tinha um princípio. E o princípio quem era? Ao anjo da igreja. Então, a autoridade delegada pelo Senhor, ela precisa ser entendida. Muitos têm dificuldade no tempo que a gente vive hoje, esse tempo de modernidade, esse tempo onde a falta de respeito tem sido muito presente nas nossas igrejas. Muitos não reconhecem o pastor da igreja como autoridade delegada pelo próprio Deus. Primeiro ensinamento que a gente precisa entender, para que a igreja ela consiga resistir a essas investidas do inimigo contra a igreja de Cristo, é que o pastor da igreja, ele é a autoridade delegada pelo próprio Deus. Então, meus irmãos, se a igreja não estiver atenta a esse primeiro princípio, a igreja tem a tendência a naufragar. A igreja tem a tendência a ser um barco à deriva. O que é um barco à deriva? É um barco sem direção. Moisés, eles ali, o povo de Israel, quando sai do Egito, vai dizer que essa é a primeira batalha dentre tantas que eles vão enfrentar. Mas essa é a primeira batalha que eles estão enfrentando. E aí o texto começa justamente assim: pelo que disse Moisés a Josué. Então a gente aprende que justamente a igreja precisa entender isso, que o pastor da igreja, o líder da igreja, o anjo da igreja, ele é delegado pelo próprio Deus. É o próprio Deus que coloca aqui. Geralmente, numa sucessão pastoral, a igreja convoca uma comissão, é eleita uma comissão pela igreja, essa comissão se reúne, essa comissão ora, né, apresenta os candidatos e a igreja vai orar aquele que o Senhor escolhe para colocar ali, para conduzir o povo, e assim deve ser feito. Então, o pastor, ele é a autoridade delegada pelo Senhor. E aí a gente vai prosseguindo, e Moisés diz o seguinte ainda, dentro do versículo 9 ainda, Josué, escolhe homens. Lá em Êxodo, no capítulo 12, no verso 37, vai dizer que saíram do Egito cerca de 600 mil homens. Depois você pode conferir aí no seu texto, no Êxodo, no capítulo 12, no verso 37. Sai 600 mil homens ali do Egito, cativos do Egito, fora crianças, fora mulheres, mas homens saem 600 mil homens. E o que nos chama a atenção nesse texto, e eu vejo uma segunda que a gente pode perceber, é que Moisés dá essa ordem a Josué: escolhem homens. Poxa, mas se saíram 600 mil homens, por que escolher alguns? Sabe o que eu aprendo, meus irmãos? Nem todos estão preparados para as batalhas que a igreja tem sido investida nesse tempo. Tinham 600 mil,
mas nem todos estavam preparados para enfrentar a batalha. Nem todos estavam preparados. Infelizmente, nós vemos hoje uma dispersão muito grande no seio das nossas igrejas. Pessoas que não querem assumir um compromisso, não com a igreja, mas com o Senhor da igreja. E quando você não assume esse compromisso com o Senhor da igreja, você com certeza não está preparado para labutar junto com a sua igreja em meio às investidas de Satanás. A igreja precisa estar preparada. Moisés fala, olha, tem 600 mil homens, mas desses 600 mil homens, você vai escolher alguns homens. Sabe, eu não sei quantos membros nós temos aqui hoje, 100, 100 e pouco, não sei. Mas será que os 100 e poucos que existem aqui hoje estão preparados para as batalhas que a igreja está suscetível a enfrentar? Percebe, irmão Dalton? Moisés vai dizer para ele, olha, Josué, escolhe homens, escolhe homens. É porque nem todos, dentro daqueles 600 mil, meus irmãos, estavam preparados para enfrentar a batalha que o povo de Israel estava passando naquele momento. Os amalequitas investem contra o povo. Mas Moisés vai dizer o seguinte, olha, escolhe homens. Há um ensinamento nos evangelhos de um jovem que chega diante de Jesus. E ele pergunta para Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou, tu conhece? Eu conheço todos os mandamentos. E ele começa a narrar para Jesus os mandamentos. Sim, muito bem, mas ainda te falta uma coisa. Sabe, meus irmãos, eu tenho muito medo de Jesus chegar para mim e falar, Marcos Vinícius, você sim foi para um seminário, você cursou o curso de teologia, você foi ordenado ao ministério da palavra, mas te falta uma coisa. Sabe, meus irmãos, talvez nessa manhã Deus esteja ministrando no teu coração. Sabe, Maria, sabe, João, talvez você não esteja preparado para enfrentar as batalhas que a igreja está passando, porque te falta ainda uma coisa. Eu não sei o que talvez possa estar faltando na sua vida. Eu posso saber o que esteja faltando na minha vida. Na sua, eu não sei. Só você e Deus sabe o que talvez possa estar faltando. Para que você possa lutar em meio às batalhas que a tua igreja esteja enfrentando. Nós estamos enfrentando batalha, meus irmãos. Nós enfrentamos batalhas. Mas nem todos nós estamos preparados para brigar junto com o Senhor em meio a essas investidas do inimigo contra a nossa igreja. As igrejas têm passado por muitas lutas, muitas lutas. Certa ocasião eu estava na ordenação de um amigo, numa igreja grande, uma igreja de 4.500 membros. E no meio daquela ordenação, o pastor pregando, o pastor da igreja, ele fala o seguinte, olha, eu tenho 4.500 membros aqui nessa igreja. Se 450 aqui se 450 forem crentes verdadeiros, é muito. O restante são tudo consumidores. O próprio pastor da igreja falou isso, meus irmãos. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, meu Deus. E quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei dessa fala desse pastor. Uma igreja de 4.500 membros. E ele fala isso, se eu tiver aqui 450 realmente, que sejam transformados, sejam servos de Deus fiéis. É muito. Os demais são consumidores. Josué, escolhe homens. Escolhe homens. Talvez Deus esteja falando nessa manhã, a Ibabe nessa manhã, te falta alguma coisa ainda, para que você esteja nesse meio desses homens escolhidos pelo Senhor, para lutar em meio às investidas do inimigo contra a sua igreja. O Senhor precisa de homens e mulheres que realmente estejam envolvidos com a sua obra, envolvido com os seus princípios. O pastor falou aqui agora há pouco do comportamento. O pastor não precisava dar essa palavra, porque aqui nos parece que todos são lavados e remidos no sangue de Jesus. Parece. Mas se ele deu essa palavra, sendo o anjo da igreja, é porque ele percebe algumas coisas que precisam ser ditas. Autoridade delegada por Deus. Autoridade delegada por Deus. Preste atenção.
O primeiro ensinamento, Moisés se dirigindo a Josué, autoridade delegada por Deus. Talvez o pastor não precisasse dar essa palavra, mas por conhecer o seu rebanho, ele mencionou para que se haja um alerta, para que o sinal amarelo esteja aceso. Cuidado, há um alerta. Vai fechar o sinal. Segura, bota o pé no freio. Infelizmente, nós hoje vivemos esse tempo, onde as nossas falas, muitas das vezes, meus irmãos, nos condena. A Bíblia fala que o coração fala, a boca fala o que o coração está cheio. Se você estiver cheio de Deus, você vai falar somente sobre Deus. Você vai falar do futebol glorificando a Deus. Você vai falar de coisas concernentes ao reino de Deus. E isso glorifica o nome de Deus. Mas, infelizmente, nós vemos algumas falas de alguns crentes que entristecem o nosso coração. Pessoas que não falam nada de Deus. Pessoas que falam de tudo, menos de Deus. Menos de Deus. Preocupado por tantas coisas, mas não pronuncia Deus. Não pronuncia Deus. E isso é muito perigoso. Escolhe homens, porque nem todos estão preparados para a batalha. Nem todos estão preparados para a batalha. Mas o texto continua, ele vai dizer, ainda no verso 9, amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus, o bordão de Deus, estará na minha mão. Moisés vai para a guerra, para a batalha, e é a primeira batalha que o povo está vivendo. E Moisés, por ser uma autoridade delegada por Deus, meus irmãos, e aí você entende quando um homem é autoridade delegada por Deus, quando um pastor, ele não vai para a batalha de mãos vazias, ele vai para a batalha com o bordão de Deus, ele vai para a batalha com a vara de Deus. E sabe qual é a vara de Deus nesse tempo que a gente vive, meus irmãos? É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, são as Escrituras. O homem de Deus, o anjo de Deus, o homem delegado por Deus, ele não vai para a batalha sem a sua palavra, sem a palavra de Deus. E aí a gente vê alguns ministérios têm ruído, porque nem sempre a palavra de Deus tem sido a ferramenta principal. Ele utiliza todos os meios de recursos em lutas, mas esquece da palavra de Deus. Quantos ministérios têm ruído? Quantos líderes têm caído, não é isso, pastor? Quantos ministérios? Porque eles não estão indo para a luta, meu Deus, com o bordão de Deus. Eles não estão indo com a palavra de Deus. Estão indo através do seu intelecto, da sua formação. Algumas igrejas hoje escolhem pastor não por ser só ter o curso de teologia, mas o pastor precisa ter outras graduações para que ele consiga almejar aquela vaga daquele ministério. E muitas das vezes, muitos estão indo para as batalhas, não baseado na palavra de Deus, mas no seu autoconhecimento, no seu conhecimento. Não há pouco tempo atrás, um pastor batista, um grande pastor batista, está na evidência, ele fala que a Bíblia precisava ser mudada, a Bíblia precisava ser atualizada para os dias de hoje. Esse pastor, com certeza, ele não está indo para a batalha com a palavra de Deus. Ele está indo através do seu intelecto, Paulo vai dizer, meus irmãos, que para que a palavra de Deus não seja vã, a sua pregação não seja vã, ele não se apoia no seu intelecto. Paulo não se apoia no seu intelecto. Paulo se apoia naquela dependência que ele tem de Deus. A graça salvadora, graça que transforma de Saulo em Paulo, de perseguidor a perseguido. Paulo não se baseia no seu intelecto, Paulo vai olhar para o alto. Ele busca a sabedoria do alto, para conduzir as suas igrejas, aquelas igrejas que foram plantadas por ele. A palavra de Deus, meus irmãos, Moisés vai dizer isso. Olha, eu estarei lá no cume,
estarei num cume, mas a palavra de Deus, o bordão de Deus estará comigo. A gente vê o rei Saul, uma experiência que ele vive lá em 1 Samuel, no capítulo 15, há uma ordem do Senhor para Saul. Os mesmos amalequitas, eles investem contra o povo de novo. E há uma ordem a Samuel, o profeta, que ele transmita a Saul: olha, extermina todo o povo, extermina todo aquele povo. Está registrado lá no capítulo 16, 15 de 1 Samuel. Ele simplesmente, ele poupa a vida do rei. Agag não é morto. Ele segura, leva Agag para junto do povo. E Deus chama Samuel e fala: Samuel, eu vou desistir de Saul, porque uma ordem foi dada a ele, e ele não cumpriu a minha ordem. E o texto vai dizer, lá no verso 23, que Saul, ele é destituído, não pelos homens, mas por Deus. E o texto vai usar uma linguagem de figura, vai dizer que Deus se arrependeu de ter instituído Saul como rei. Se arrependeu, meus irmãos, porque uma ordem foi dada a ele, e ele simplesmente descumpre essa ordem. Ele não cumpre a ordem que foi dada pelo Senhor. É um homem que ele vai para a guerra, mas ele não leva o seu bordão. Ele não leva, ele leva aquilo que ele acha que ele tem que fazer. Não é uma autoridade delegada por Deus, porque a autoridade delegada por Deus, do alto, ele leva para a sua guerra o seu bordão, a sua vara, como Moisés levou. E aí a gente vai ver justamente o que acontece. O Senhor mandou exterminar todos os homens, mas ele não mata Agag. Ele rejeita a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeita também. Quando o pastor rejeita a palavra do Senhor, meus irmãos, o Senhor o rejeita. O Senhor o rejeita. E nós temos visto isso, como eu falei, ministérios que têm ruído, porque tudo é pregado, mas menos a palavra de Deus. Menos a palavra de Deus. Certa vez, agora há poucos dias, eu conversava com o irmão, eu mando uma mensagem para esse irmão, e esse irmão começa a conversar comigo, irmão aqui da igreja, e ele fala: pastor, e aquilo trouxe um alento para o meu coração. Sabe por quê, meus irmãos? Hoje você, quando prega a palavra de Deus e a palavra de Deus te confronta, muitas das vezes isso não agrada muito aos ouvidos de alguns. E isso às vezes te causa um certo até distanciamento do pregador. E esse irmão fala o seguinte: pastor, eu gosto quando o irmão prega, o irmão exorta a igreja, porque isso nos confronta com a nossa realidade. E isso alegrou o meu coração, o irmão ter falado isso, porque a gente vê que a nossa caminhada não é em vão. A nossa caminhada não é em vão. A gente precisa levar a igreja a um despertamento. A gente precisa levar a igreja a reagir, a sair desse momento de estar estagnado no automático, meus irmãos. Como nós vivemos o automático hoje, como crentes em Jesus Cristo. Vamos ao culto, é mais um culto. Vamos à reunião, vamos à EBD, é mais uma EBD. Não. Em nome de Jesus, abra o seu coração para o novo de Deus na sua vida. Deus quer falar dominicalmente ao seu coração. O pastor prega dominicalmente, traz palavra à igreja, edifica a igreja. Mas nós ficamos com os nossos corações fechados, os nossos ouvidos tapados, os nossos olhos com escamas. Como tem crente que precisa tirar as escamas dos olhos em nome de Jesus. Tire as escamas dos seus olhos, meu irmão. Tire esse tampão que está no seu ouvido. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Pede a Deus: Senhor, me molde. Senhor Deus, faça de mim como um vaso nas mãos de um olheiro. Faça de mim. Mas não, pastor, eu sou assim, pastor. Eu sou 50 anos membro dessa igreja, pastor. Eu sou rude, eu sou duro, eu não quebro. Não, em nome de Jesus, você precisa ser quebrado. Você precisa ser quebrado. Você precisa ser transformado. Você precisa ser liberto. Quantos crentes que precisam ser libertos, meus irmãos? Libertos.
libertos, porque estão com o coração fechado para Deus. É o dono da razão, é o dono da verdade. Em nome de Jesus, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho e a verdade. Não é o irmão Bento que é a verdade, não é o irmão Robson que é a verdade, não é o Gastino que é a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele é a verdade. Mas não, às vezes você se torna o dono da verdade. Eu sou assim, eu nasci assim, a minha natureza é isso, eu sou rude, eu fui militar, eu sou assim, eu não vou mudar. Não, em nome de Jesus, seja como um vaso na mão de oleiro. Deixa o oleiro te formar, meus irmãos. Deixa o oleiro te formar de acordo com a vontade dele. O oleiro quer te formar, meu irmão. O oleiro quer te formar. O oleiro quer fazer de você uma nova criatura. O oleiro quer que você nasça do alto. O oleiro quer que você nasça do alto. Talvez você já tenha nascido de toda qualquer maneira, mas do alto você ainda não nasceu. Do alto você não nasceu ainda. E você precisa ser nascido do alto. É do alto. É olhando para o alto. É do alto que você precisa ser nascido. Não, pastor, eu sou o dono da verdade. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho posses. Eu tenho muitas formações. Eu tenho várias faculdades. Eu falo várias línguas. Amém por isso. Glória a Deus por isso. Mas experimenta o novo nascimento em Cristo Jesus. Experimenta o novo nascimento em Jesus. E você vai ver que você não é nada. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Essa é a razão que nós devemos ser como servos de Deus, meus irmãos. Que o Senhor cresça a cada dia na minha vida e que eu diminua cada vez mais. Que eu diminua cada vez mais. Sabe, meus irmãos, mas Saul, ele não reconheceu, ele não mandou, ele não obedeceu a ordem do Senhor. Ele não foi para a guerra com o bordão como Moisés. Moisés vai dizer: Josué, pegue os homens, escolhe homens, vai para a guerra que eu estarei lá no outeiro. Amanhã com a minha vara, eu estarei com o meu bordão, eu estarei com a palavra de Deus comigo e certamente prevalecerei contra eles. Mas o texto continua, meus irmãos, existem alguns outros ensinamentos. Está no versículo 10, diz assim: fez, pois, Josué como Moisés lhe ordenara. Fez, pois, Josué como Moisés lhe ordenara. Sabe o que é isso, meus irmãos? É uma atitude de submissão, é prontidão, atitude de submissão. A igreja, para prevalecer contra os ataques do inimigo, ela precisa ser submissa, ela precisa estar pronta, prontidão. Moisés, ele experimenta, meus irmãos, alguns dissabores na sua liderança. A gente vê, por exemplo, lá em Números 16, a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Eles questionam a liderança de Moisés. Eles vão questionar: por que Deus só fala contigo? Por que só você que é o líder? Quando todos nós fomos escolhidos. E a gente vê o fim trágico desses 3 homens, foram engolidos pela terra. Depois você leia com calma, um texto muito rico. Um texto muito rico, quando não há prontidão, meus irmãos, quando não há justamente a submissão à palavra daquele que recebeu a autoridade delegada por Deus, o líder da igreja. E esses homens, eles começam a questionar a liderança de Moisés, eles começam a questionar justamente essa maneira como Moisés estava conduzindo o povo. Eles achavam que eles precisavam voltar para o Egito, que lá eles viviam melhor do que naquele deserto. E Moisés vai dizer: Deus mostrará quem realmente está de acordo com a vontade dele. E ali o texto vai dizer que a terra se abre e a terra engole todas aquelas pessoas, não só eles, mas todos aqueles 250 homens que com ele se rebelaram contra Moisés. É um perigo quando a igreja, meus irmãos, se rebela contra o líder da igreja. Nós temos acompanhado na nossa caminhada cristã
igrejas que foram divididas, igrejas que até hoje não conseguiram se reerguer, igrejas que lutaram para tirar o pastor da igreja, se rebelaram contra o líder da igreja. E essas igrejas até hoje, muitas delas, pelo menos duas eu conheço, que não são mais as mesmas igrejas lá do passado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a rebelião é pecado. A rebelião é pecado. A rebelião é pecado. Muitos têm se rebelado. Muitos têm se rebelado. E isso tem levado à destruição de muitas vidas. Muitas vidas têm sido ceifadas por causa de tais rebelião. Lembro uma ocasião muito forte na minha vida, quando eu era líder de uma igreja, e um irmão, o pastor da igreja, ele entra na tesouraria, era o dia da gente fazer o pagamento do pastor, e o pastor deu o seu dízimo no domingo, isso foi numa segunda, e o pastor deu o seu dízimo, pronto que a igreja iria colocar o seu sustento na segunda-feira, a época do cheque ainda. E esse irmão, ele foi muito áspero com o pastor, eu estava presente, eu e mais uma pessoa, o diácono da igreja. O senhor é um irresponsável. Como é que o senhor dá um cheque sem fundo? Isso no domingo, o pastor colocou o seu dízimo no cantor Filácio no domingo, porque o sustento ia cair na segunda-feira, o cheque ia compensar com o saldo. O senhor é um irresponsável. O senhor é um irresponsável. Como é que o senhor dá um cheque sem fundo? Ele falou, irmão, eu não dei um cheque sem fundo, eu dei um cheque que a igreja amanhã está fazendo, depositando o meu dinheiro, o cheque vai compensar. E aquele homem foi altamente grosso com o pastor, altamente desrespeitoso com o pastor. O pastor abaixou a cabeça, saiu dali muito cabismado, muito triste. E eu fiquei pensando, como é que uma pessoa trata, né, o pastor da igreja dessa maneira, trata um ser humano dessa maneira, um homem já de idade. Meus irmãos, esse irmão veio adoecer. E o pastor me liga, depois de muito tempo, depois de meses. Esse homem foi alcançado por um câncer muito agressivo, muito agressivo. E o pastor me liga, Marcos Vinícius, vamos fazer uma visita ao irmão tal, ele está internado lá em Campo Grande, eu quero fazer uma visita a ele. E nós fomos, eu e o pastor da igreja. Chegamos lá, meu irmão, aquele irmão só tinha olho, magro, totalmente desreconhecível ele, a maneira como ele estava. E eu confesso a vocês, aquela cena do gabinete não saiu da minha mente. Aquele momento que ele teve ali com o pastor, maltratando o pastor, humilhando o pastor. E eu olhei para ele, pastor Isaías, e eu falei, Senhor, tem misericórdia. E meus irmãos, eu não aguentei e eu comecei realmente a cair lágrimas nos meus olhos. Aquele pastor que foi humilhado por aquele irmão, ele pega a mão daquele irmão, ele fala, vamos orar. E ele ali ora por aquele irmão, ele abraça aquele irmão. Foi, Senhor, é isso que a gente precisa ser. É ter um coração perdoador, mas é perigoso, meu irmão, se rebelar contra os ungidos do Senhor. É perigoso se rebelar. Abirão, Corá, Datã, eles se levantam contra Moisés. E o Senhor vai dizer o texto, que o Senhor abre a terra. E o Senhor engole vivo ele e todos os seus, e todos os 250 homens que com ele se levantaram contra a autoridade delegada pelo Senhor, que era Moisés. Um perigo, é muito perigoso. Paulo, séculos mais tarde, Paulo experimenta o mesmo processo que Moisés. Paulo escrevendo a 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 15 e 16, ele vai dizer, olha, Timóteo, o Alexandre, o leitoeiro, me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Paulo faz uma recomendação a Timóteo. Cuidado com Alexandre, o leitoeiro, pois ele nos fez muito mal, esse homem. Ele nos fez muito mal. E sabe qual é o mal que ele fez a Paulo, meus irmãos? Não foi nada pessoal. O mal que ele fez a Paulo foi, o texto vai dizer, ele resistiu à nossa palavra. Ele resistiu à palavra de Deus. Pessoas que às vezes estão dentro dos nossos arraiais são confrontados com a palavra de Deus, mas resiste à palavra de Deus. E é uma recomendação ao jovem pastor. Jovem pastor, cuidado com esse membro aí. Esse Alexandre, esse leitoeiro, ele vai te fazer mal, porque ele me fez muito mal. Cuidado, fica atento às atitudes desse irmão. Fica atento, porque ele vai te fazer mal.
Meus irmãos, a igreja, para resistir às investidas do inimigo, aos ataques, a gente precisa ter alguns cuidados na nossa vida. A submissão, a prontidão, diz o texto, fez, pois, Josué como Moisés lhe ordenara. Prontidão, servidão. O membro da igreja, o servo de Deus que não tem no seu coração essa prontidão, esse desejo de servir, de ser realmente obediente àquilo que recebe, ele vai levar justamente alguns males para dentro da igreja, muitos males para dentro da igreja. E a gente começa a ver isso, e Paulo vai dizer justamente sobre Alexandre, o leitoeiro. Existe ainda um terceiro ensinamento que diz lá no verso 11, quando Moisés levantava as mãos, prevalecia Israel, mas quando baixava a mão, prevalecia os amalequitas. Levantar as mãos, meus irmãos, é um gesto bíblico, um gesto da oração, de fé e confiança. Moisés sentia mais cansaço físico, fraqueza humana, quando atentava para as dificuldades da batalha, do que em comunhão com Deus. Quando nós olhamos para as dificuldades que estão ao nosso redor, a tendência nossa é desfalecer, é achar que vamos ser vencidos, é achar que não vamos dar conta daquele desafio. O texto vai dizer que quando ele levantava as mãos para o céu, quando ele levantava as suas mãos, o Senhor prevalecia, Israel prevalecia na batalha. Sabe, igreja, o que a gente aprende com esse exemplo de Moisés, que a igreja precisa estar com mãos santas levantadas para o alto, buscando em Deus solução para as dificuldades que passamos. Muitas das vezes agimos de maneiras erradas, baixamos as nossas mãos, baixamos as nossas guardas, e o texto vai dizer que o líder, ele precisa, além de levar o bordão para a batalha, que é a palavra de Deus, ele precisa estar com as mãos santas levantadas para o alto, porque assim ele vai prevalecer em meio às lutas, em meio às batalhas. Ele vai estar na dependência do Senhor. É o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que opera o milagre, meus irmãos, é o Senhor que opera o milagre. Não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. É o nome de Jesus que tem poder, meus irmãos, é no nome de Jesus que tem poder. É nesse nome que nós devemos proferir as nossas palavras. É nesse nome que nós devemos usar os nossos recursos em meio às batalhas, em meio às dificuldades. É esse nome. Lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 30, vai contar uma experiência de Pedro. Pedro, ele sentiu o vento e teve medo. Ele começa a andar. Ele fala, se tu és o Senhor, mandes, deixe que eu caminhe sobre as águas. O Senhor vem, caminha, Pedro, vem até mim. E Pedro muito bem está caminhando, meus irmãos, mas tem um determinado momento da sua caminhada que Pedro olha para o vento, Pedro olha para os lados, e o texto vai dizer que ele começa a submergir, começa a afundar. E ele clama, Senhor, salva-me, e a boa mão do Senhor, aquela mão do Senhor, sabe, Robson, que muitas das vezes a gente acha que está afundando, e a gente clama porque a nossa fé vacila. A nossa fé olha para os lados, olha para as circunstâncias, e a gente começa a afundar, mas antes que a gente seja totalmente submerso, a boa mão do Senhor vai e nos levanta, e nos volta a dar ar, nos volta a dar vida. E vida o que, meus irmãos? Vida abundante, meus irmãos, vida abundante. O texto vai dizer, enquanto Moisés levantava as suas mãos, eles prevaleciam contra os amalequitas. Quando ele baixava a sua guarda, os amalequitas prevaleciam contra o povo de Israel. Precisamos estar com as nossas mãos santas para o alto, meus irmãos, para que quando a batalha adentre as nossas igrejas, está adentrando, o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos dar vitória. Mas quando nós desfalecermos, abaixarmos as nossas guardas, o inimigo vai prevalecer no nosso meio. O inimigo vai prevalecer no nosso meio. Levantemos mãos santas, meus irmãos. Levantemos as nossas mãos, porque o Senhor está conosco. O Senhor está pelejando conosco. O Senhor está
caminhando cada vez mais conosco. Quarto ensino, e a gente parte já para o final, está lá no verso 12, vai dizer: Arão e Ur sustentavam as suas mãos até o pôr do sol. Sabe, meus irmãos, a autoridade delegada por Deus, ele precisa ser amparado, ser sustentado, ser auxiliado em meio às lutas, em meio às lutas. A autoridade delegada por Deus, ele precisa ser sustentado. O texto vai dizer que Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés. E vai dizer que até o pôr do sol, até o final do dia, durante toda a batalha, eles não deixaram as mãos de Moisés baixarem. Eles foram o sustentáculo de Deus ali na vida de Moisés. Sabe, igreja, a gente precisa entender isso. Por mais que às vezes a gente nem concorde com muitas coisas, mas a gente aprende com o texto bíblico, a narrativa bíblica, que precisamos ser o sustentáculo da autoridade constituída por Deus. Precisamos ser o sustentáculo. Precisamos sustentar as mãos daquele que o Senhor colocou para conduzir a sua igreja nesse tempo. A igreja nesse tempo. Algum tempo atrás era o pastor Johnny, o pastor da igreja. Nesse tempo de hoje, Deus coloca o pastor Denilson como pastor da igreja. Muitos, com certeza, sustentaram os seus braços, não é isso, pastor Johnny? Muitos, creio que muitos sustentaram. E hoje, muitos precisam sustentar os braços do nosso pastor para que a batalha, meus irmãos, quando bater as nossas portas, a gente possa resistir a essas batalhas. Porque se não for assim, a gente vai sucumbir. A igreja de Cristo vai sucumbir. Igreja vai sucumbir. Quantas igrejas estão sucumbindo? Quantas igrejas estão sucumbindo? Quantas igrejas? Sabe, meus irmãos, é por isso que a minha literatura preferida é a Bíblia Sagrada. Como eu aprendo com a Bíblia. Como a Bíblia nos ensina. Como a Bíblia, ela precisa ser lida, estudada e aplicada na nossa vida. A igreja tem perecido porque a Bíblia não tem sido aplicada em nossas vidas. A começar por mim, meus irmãos. Eu não me excluo disso. A igreja só vai ser diferente quando a igreja procurar estar mais atento às narrativas bíblicas e deixar de lado as outras coisas que não somam, não acrescentam em nada na nossa vida. O texto vai dizer isso. Ele sofre a primeira batalha. O primeiro ensinamento que eu tenho aqui, que Moisés era autoridade delegada por Deus. Moisés era autoridade delegada por Deus. O segundo ensinamento que a gente aprende com esse texto, meus irmãos, é que ele manda Josué escolher homens, nem todos estão preparados. Mas em nome de Jesus, se você não se sente preparado para a grande batalha, peça a Deus, em nome de Jesus, Senhor, prepara-me, Senhor Deus. Usa-me, Senhor Deus. Usa-me. Cerca a minha vida, me dê um despertamento. Um despertamento. À noite nós vamos estar falando um pouquinho, meus irmãos, sobre viver uma vida, um evangelho de qualquer maneira, uma vida sem um pertencimento ao Senhor. Pertencimento ao Senhor. Como a igreja precisa pertencer ao Senhor da sua igreja, não a igreja do Senhor. Se pertencer à igreja do Senhor é fácil, é você ter aqui teu nome no hall de membros, não. À noite a gente vai estar falando um pouco sobre isso, sobre você pertencer ao Senhor da igreja. Precisamos pertencer ao Senhor da igreja. Eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem que está lá no verso 15. Vai dizer assim: e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome desse altar: o Senhor é a minha bandeira. Que o Senhor seja a bandeira da Igreja Batista da Água Branca. O nosso altar, o nosso coração, possa ter esse nome: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. É Ele que me salvou, é Ele que me resgatou das trevas, do pecado, é Ele que me libertou. Por isso, no meu altar e no seu altar deve ter essa bandeira: o Senhor é a minha bandeira. Que Deus abençoe a igreja, que Deus possa falar ao seu coração aquilo que eu não consegui passar para você,
Que o Espírito Santo possa mover o teu coração e que o teu coração nessa manhã possa ter sido uma terra fértil, onde a palavra caiu e onde essa palavra vai germinar na tua vida, para que quando as batalhas chegarem até nós possamos ser vasos de honra na mão do Senhor. Que Deus os abençoe.